Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle da expressão gênica e tentar entender como uma célula pode controlar, né, o processo de expressão gênico, como uma célula pode controlar a formação, a síntese e função também de um produto gênico, que nesse caso, hoje, nós vamos abordar o produto gênico proteico, né? No caso, o produto gênico constituído por uma proteína. Basicamente, nós vamos focar no processo primário de controle da expressão gênica, que é o processo de transcrição, como se dá o início do processo de transcrição, melhor dizendo, como a célula pode induzir ou reprimir a expressão gênica. Quando nós falamos de gene, é importante a gente entender os termos corretos que devem ser usados para cada um processo celular. Então, quando nós falamos de uma enzima, nós falamos de inibição, inativação ou ativação dessa enzima, seja ela qual for e qual a finalidade for que ela tiver. Quando nós falamos de gene, do processo de transcrição, a gente chama de indução ou repressão. Então, a forma de induzir a expressão gênica significa que que a célula, melhor dizendo, está trabalhando, está ativando um processo que irá induzir a transcrição do gene e, consequentemente, após essa transcrição, ocorrerá a tradução e outros processos e outras etapas que nós vamos ver hoje rapidamente na nossa aula. Por outro lado, uma célula também pode reprimir a expressão gênica, pode reprimir a expressão de genes e, consequentemente, estará reprimindo o processo de transcrição do material genético. E, por consequência, não terá a síntese de uma proteína. Então, o controle da expressão gênica, quando eu falo controle da expressão gênica, é do processo desde a transcrição até a produção, a manufatura de uma proteína ativa. E nós vamos ver no próximo slide que existem algumas etapas em que a célula deve passar, deve cumprir, e que será extremamente importante para a regulação dessa expressão gênica. Quando eu falo de expressão gênica, mais uma vez, eu estou falando como o gene se expressa. E, em geral, esse gene se expressa na forma de uma proteína sintetizada. É bem verdade que existem genes que se expressam através de moléculas de RNAs, ribosomais, que têm atividade catalítica. Mas, no nosso caso hoje, a gente vai abordar a expressão, né, de um gene que vai codificar, que tem informação para codificar uma proteína. Bom, então, como vocês estão vendo, existem alguns pontos de regulação do processo de expressão gênica. Então, se a gente pegar aqui a molécula de DNA e aqui representado um gene, nós vamos ter o processo de transcrição, onde será sintetizado um transcrito primário. Notem que esse transcrito primário, ele é um transcrito primário de células eucarióticas, onde nós vamos ter regiões de exons e regiões de introns. E o processamento pós-transcripcional nos mostra que existe uma etapa de remoção dos introns e ligação dos exons. E aí esse processo pós-transcripcional vai levar à síntese de um RNA mensageiro maduro
em que as suas extremidades 5' a 3', vamos dizer nesse caso, estarão protegidas pela guanina metilada na posição 5' e pela cauda poli-A na posição 3' da molécula do RNA mensageiro. E essa estabilidade do RNA também vai ser importante para a regulação desse processo de transcrição. É bem verdade que algumas moléculas de RNA mensageiro têm uma meia-vida maior do que outras, e isso é uma questão importante e extremamente relevante para o controle da expressão gênica, para a regulação da expressão desses genes. Uma vez essa molécula de RNA mensageiro estando madura, ela vai ser utilizada pelo ribosoma para o processo de síntese de proteínas. E aqui é importante que a gente entenda que, uma vez a tradução sendo iniciada, ela vai chegar ao seu fim, como nós falamos numa aula anterior. Mas existem reguladores desse processo de tradução, né, reguladores que vão determinar o assembling, né, a interação entre os componentes formadores do complexo de iniciação da tradução, né, as proteínas envolvidas, né, os fatores de alongamento envolvidos na condução dos RNAs transportadores para o ribosoma. Então, tudo isso pode se tornar uma regulação do processo de tradução, ok? Uma vez essa proteína sintetizada, essa proteína ela pode sofrer modificação. Entendemos e aprendemos nas nossas aulas anteriores que a proteína sintetizada nos ribosomas, associados ao retículo endoplasmático, e esse percurso da proteína dentro do retículo endoplasmático pode prover modificações nas proteínas, tá? Modificações, dentre essas, que podem ser covalentes, tá? E ou não covalentes também. Uma vez essa proteína modificada, essa proteína estando na sua conformação tridimensional e funcional, ela poderá ser transportada, dependendo, né, se a proteína for de mitocôndria, for de lisosomo, de membrana celular ou uma proteína extracelular, ela deverá ser transportada. E esse processo de transporte ele também pode ter uma regulação bastante intrincada, bastante complexa. Bom, quando essa proteína modificada, essa proteína ativa e funcional, muitas vezes ela precisa ser degradada, porque a sua função já foi utilizada pela célula. E aí essa proteína ela precisa ser degradada, precisa ser marcada para degradação. Nós vimos isso na nossa aula, no nosso primeiro módulo, que proteínas mal formadas, elas podem ser degradadas pelo proteassoma, mas proteínas também que não mais são necessárias para as células, elas também podem ser marcadas para o processo de degradação. Bom, então essas são algumas etapas do controle da expressão do gene. Nota que aqui na parte de cima nós temos o gene, na parte de baixo nós temos uma proteína sintetizada, uma proteína pronta, que pode ser utilizada pela célula para um determinado processo, desde que a célula precise dessa proteína. É importante a gente frisar isso. Caso não seja necessária essa proteína será degradada, porque a célula precisa dos aminoácidos que compõem essas proteínas, e as proteínas que não têm utilidade, elas são degradadas e os aminoácidos, os seus resíduos, são reaproveitados pela célula. Bom, um fato interessante do controle da expressão gênica é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? E que eu sempre faço para todos os alunos, para que eles comecem a pensar por que as células, como nós estamos falando de células eucarióticas nesse momento, né, que todos esses pontos que nós estamos abordando agora são de células eucarióticas, mesmo porque a gente sabe que células procarióticas não possuem introns, né, células procarióticas, o RNA mensageiro não possui as extremidades protegidas, a modificação de proteínas em seres procarióticos é muito simples, porque as bactérias não têm um retículo endoplasmático, não tem complexo de Golgi, que são as organelas eucarióticas
que são responsáveis por essas modificações nas proteínas. Então, isso que nós estamos abordando aqui se refere às células eucarióticas. Células procarióticas, como eu disse, são mais simples, tá? Bom, enfim, mas como eu estou falando de células eucarióticas, e se a gente pensar no modelo complexo, por exemplo, se a gente pensar no ser humano, a gente entende que todas as células desse ser humano, de um ser humano específico, ele possui as mesmas informações genéticas. Então, se a gente pegar uma célula do intestino, uma célula do fígado, do pâncreas ou do cérebro, as células possuem o mesmo repertório genético, o mesmo repertório de genes. E aí a gente lança a questão em cima desse controle da expressão gênica. Por que o neurônio não sintetiza a insulina? Por que somente o pâncreas é capaz de sintetizar a insulina ou sintetizar o glucagon? Isso é importante a gente começar a pensar, até mesmo para a gente tentar entender como esse gene ele pode ser expresso em um determinado tecido e em outro tecido ele sofrer uma repressão. Como um gene é induzido em um determinado tipo celular e em outro determinado tipo celular ele é reprimido. Isso é muito interessante, é muito importante, e aí a gente vai entender a necessidade de proteínas que vão nessas células serem chaves para regular o processo de transcrição do material genético. E aí eu estou falando transcrição do material genético. Tá ok? Bom, aqui nessa micrografia, e até um ponto interessante, né, que a gente tem que abordar, e isso pode ser uma justificativa pelo qual um neurônio não produz insulina, mas uma célula pancreática, ela consegue produzir insulina. Aí isso aqui, essa ilustração, essa figura é de uma micrografia eletrônica, tá? Nós vemos aqui nas regiões mais densas, né, coradas em preto, nós temos a heterocromatina e a parte mais clara, né, e mais difusa, nós temos a eucromatina. Isso são os cromossomas das células que estão organizados na forma de eucromatina e heterocromatina. Então, a gente tem que entender que em regiões de heterocromatina, o material genético está muito compactado, e aquela informação desta região específica que está muito compactada, ela será transcrita, dificilmente os genes que estão nessa região serão expressos, a não ser que as proteínas que favoreçam, né, essa condensação, essa compactação do material genético sofram modificações e deixem essas regiões mais disponíveis para a maquinária de transcrição. E já na eucromatina, as proteínas que estão interagindo com o DNA, elas não fazem com que essas interações sejam tão fortes, DNA, proteínas, e aí esse DNA ele fica numa conformação mais, vamos dizer assim, frouxa e acessível às proteínas é, relacionadas ao processo de transcrição. Então, se a gente levou em conta, se a gente pensou no cérebro e nas células do pâncreas, né, com relação à síntese de insulina, nós poderíamos, né, criar essa hipótese, nós poderíamos pensar que em células neuronais, por exemplo, essa região do gene que codifica, do gene que tem informação para codificar a proteína insulina, ela está localizada numa região em que o material genético está numa forma de heterocromatina muito compactada e de difícil acesso ao material, difícil acesso às proteínas iniciadoras do processo de transcrição. E, por outro lado, em células pancreáticas, em células do pâncreas, essa região pode estar mais disponível e, consequentemente, as proteínas que estão envolvidas no processo de transcrição tenham acesso a essa região, tá? Bom, seguindo a nossa aula, e aí a gente voltando para os seres procarióticos, que são mais simples, e a gente vai usar como exemplo para entender um pouco melhor como ocorre esse processo de transcrição, né, o controle da expressão gênica a nível
né, em nível de transcrição do material genético, a gente precisa relembrar a estrutura dos genes procarióticos. Se vocês se recordam, os genes procarióticos eles são policistrônicos. Isso significa o quê? Que existe uma região promotora, que aqui está demonstrada em azul e lilás, e a ORF, o gene estrutural, em que contém a região codificadora para uma proteína, melhor dizendo, para mais de uma proteína, porque o gene procariótico ele é policistrônico, então ele tem informação para a síntese de mais de uma proteína, a ORF do gene procariótico. Para relembrar vocês, existem algumas regiões, alguns sítios, né, dentro da região promotora, como a região -10 e a região -35, que são regiões chaves aí para a ligação, para a interação da subunidade sigma da RNA polimerase se ligar à região promotora, reconhecendo a região promotora e, consequentemente, transcrevendo a ORF, tá? Mas indo mais a fundo, perdão, indo mais a fundo nessa região promotora, a gente vai ver que nessa região promotora, adjacente à região promotora, existe uma região que é chamada de operador. E essa região aí de operador vai ser muito importante, porque ela pode ser o sítio de ligação de um repressor ou também, perdão, ou também de um ativador, ok? E vão trabalhar paralelamente junto com a região promotora, permitindo, deixando com que a ORF seja, aqui no caso está descrita como A, B e C, sejam transcritas ou não, ok? E só para relembrar, a forma, né, a organização do genoma bacteriano, do genoma das células procarióticas, é conhecida como óperon. E o óperon é nada mais nada menos do que uma região promotora, uma região regulatória que fica adjacente aos genes que serão transcritos, às ORFs que serão transcritas, obviamente reguladas por uma determinada região promotora, ok? Bom, aqui nessa figura, a gente já começa a ver como pode funcionar o processo de controle da expressão gênica. Então, nessas 4 figuras aqui, na A, B, C e D, nós vamos ver como pode ocorrer uma regulação negativa e uma regulação positiva do processo de transcrição, processo, indução ou repressão do processo de expressão gênica. Então, nós temos aqui no A uma regulação negativa, tá? Onde nós temos a região promotora, aqui em amarelo nós temos a ORF, que será transcrita, e nessa região promotora nós temos quem? Um repressor ligado. Esse repressor ligado, ele causa o quê? A repressão da expressão do gene, a repressão do processo de transcrição. Esse repressor, ele somente será removido dessa região promotora se um sinal molecular, e esse sinal pode ser uma outra proteína, pode ser um metabólito, tá? Se ligar a essa proteína, essa ligação vai mudar a conformação desse repressor, dessa proteína, e vai provocar a dissociação dessa proteína da região promotora, né, daquela região operadora adjacente à região promotora. E essa dissociação desse repressor a essa região operadora, a essa região promotora, vai permitir com que a RNA polimerase se ligue ao promotor e comece a transcrever o gene policistrônico das células bacterianas, ok? Bom, uma outra forma de se regular negativamente é quando o repressor ele não se encontra ligado à região promotora, ele não se encontra ligado ao operador da região promotora. E ele poderá e somente irá se ligar a essa região promotora através de um reconhecimento, né, de uma determinada região, de um determinado domínio dessa proteína repressora a uma determinada sequência de bases, né, do DNA, caso um sinal molecular se ligue a esse repressor, e esse sinal molecular, novamente, pode ser uma proteína, pode ser um metabólito, se liga a esse repressor,
causa uma modificação estrutural, né, uma mudança conformacional desse repressor, ativa esse repressor, e esse repressor consegue reconhecer na região promotora de alguns genes, né, policistrônicos da bactéria, se ligar a essas regiões, reconhece, se liga a essas regiões e impede com que o, o, os genes estruturais sejam transcritos. Essas duas formas que eu abordei agora menciona a regulação negativa de um gene bacteriano. Com relação à regulação positiva, nós temos que a RNA, temos a possibilidade da RNA polimerase já estar ligada, né, à região promotora, devido, né, à ação de um ativador que se liga juntamente ou se liga à região promotora, né, e facilita depois, pode facilitar posteriormente a ligação da RNA polimerase a essa região promotora. Então, nesse contexto, a RNA polimerase ela está ativa, existe a transcrição do gene, mas um sinal molecular pode reconhecer esse ativador, pode interagir com o ativador, provocar a dissociação desse ativador e, consequentemente, não tendo o ativador, a RNA polimerase ela vai parar, ela vai se desligar da região promotora e não vai ocorrer o processo de transcrição da ORF bacteriana, das unidades transcripcionais da bactéria, da bactéria, né, do ser procariótico. Bom, uma outra forma de regulação positiva é o ativador, é a RNA polimerase já ligada à região promotora, mas por conta da falta de um ativador, ela não iniciou ainda, né, o processo de transcrição, mas uma vez esse ativador reconhecendo um sinal molecular, esse ativador ele se liga a um sítio específico da região promotora e promove a ativação da RNA polimerase, que começa o processo de transcrição do, do gene policistrônico da bactéria. Então, essa questão de controle da expressão gênica em nível de transcrição está muito relacionada a como a RNA polimerase ela será estimulada ou desestimulada. Né? Existem proteínas, existem metabólitos que podem interagir, podem reconhecer uma determinada região específica na região promotora e, com isso, favorecer o processo de transcrição, né, a indução, causando a indução do processo de transcrição, ou também podendo causar a repressão do processo de expressão, a repressão do processo de transcrição. Isso em bactérias, tá? Mas a gente vai ver que em eucariotos isso é muito parecido, só que é um pouco mais complexo, porque aí a gente já tem a participação de regiões do DNA que podem controlar a expressão, a transcrição de um gene e estar mais distante, ou seja, a estrutura, né, a regulação não está, né, todos os componentes não estão próximos entre si, não estão adjacentes entre si, ok? Bom, já que a gente entende que a organização do genoma bacteriano está na forma de óperon, eu vou mostrar para vocês aqui o óperon lá, que é uma forma bem clássica de mostrar como o processo de transcrição pode ser regulado. Então, esse óperon LAC, ele é nada mais nada menos que é responsável pela metabolização da lactose. Então, esse óperon, ele é constituído de uma região promotora, tá? Que aqui nós temos essa região promotora, aqui, tá legal? E, em seguida, né, adjacente a essa região promotora, né, e regulada e sofrendo regulação desta região promotora, nós temos o gene policistrônico contendo os genes necessários para codificar as proteínas que irão metabolizar a lactose. Então, quais são as proteínas necessárias para metabolizar a lactose? Primeiro, uma permease,
que vai permitir a absorção da lactose do espaço extracelular para o citoplasma, e aí essa lactose ela vai ser hidrolisada, gerando galactose e glicose, que posteriormente serão metabolizadas pelo metabolismo da célula bacteriana, ok? Existe uma terceira enzima, que é uma isomerase, que faz com que essa lactose ela seja isomerizada a alolactose. Então, são as três proteínas necessárias para o metabolismo de lactose. Uma permease, a beta-galactosidase, tá? E uma isomerase. E aqui estão os três genes, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A. Tá? Não vou entrar no mérito da questão, quem é o LAC-Z, quem é o LAC-Y, quem é o LAC-A, com relação às enzimas, às proteínas envolvidas no metabolismo da lactose, mas se vocês tiverem interesse, depois vocês podem se debruçar para tentar aprender, né, aumentar o conhecimento de vocês para ver quem é o LAC-Z, quem é o LAC-Y, o LAC-A, ok? Enfim, então aqui nós temos, nessa figura, nós temos o repressor, tá, do LAC-Z. Esse repressor ele se liga à molécula de DNA, notem que ele se liga aqui, e dependendo da região que ele se liga, dependendo do sítio do promotor que ele se ligue, ele vai provocar uma alça impedindo o processo de transcrição, tá? Bom, então como se dá essa regulação do operon-LAC? Nós temos aqui algumas condições, por exemplo, glicose alta, AMP cíclico baixo e lactose ausente. A gente vai entender o quê? Como nós estudamos no metabolismo, no nosso segundo módulo, todas as células elas são preparadas para quê? Para metabolizar a glicose. E todas as outras proteínas necessárias para metabolizar os outros carboidratos, elas estão ausentes, né? As proteínas, elas não são sintetizadas. A gente sabe que os genes que codificam as proteínas para o metabolismo de glicose são genes constitutivos. Isso significa que eles são expressos a todo momento. Em contrapartida, os genes para metabolizar lactose, sacarose ou outros carboidratos, outros disacarídeos, eles estão o quê? Reprimidos. E em bactéria, em célula eucariótica, isso não é diferente. Sempre a prioridade vai ser o quê? Metabolizar a glicose. Bom, enfim. Então, numa condição de glicose alta, AMP cíclico baixo e lactose ausente, o que isso vai sinalizar para a célula? Que ela não precisa produzir as proteínas necessárias para metabolizar a lactose. Não tem lactose, existe glicose no meio, então não precisa gastar energia para transcrever o material genético desse gene policistrônico. Então ele se encontrará o quê? Desligado. E essa repressão gênica é muito causada por conta do quê? Da ligação de uma proteína repressora à região promotora. Então, esse repressor ligado, ele provoca uma alça na região promotora, e a formação dessa alça impede a ligação da RNA polimerase bacteriana. Quando a glicose está baixa, o AMP cíclico alto e a lactose ausente, tá? Existe o que nós chamamos de uma proteína que se liga ao AMP cíclico. A AMP cíclico, vocês sabem, né? Ele não é uma moeda, não é proveniente, né, da degradação do ATP, tá legal? Existem proteínas responsáveis pela síntese de AMP cíclico, tá? E esse AMP cíclico ele se liga a uma proteína, né, reconhecedora desse AMP cíclico. Então, quando o AMP cíclico está alto, isso significa que a glicose está baixa, tá? E aí, a glicose estando baixa, o AMP cíclico ele aumenta, tá? E ele se liga a uma proteína chamada CRP, uma proteína ligante, uma proteína receptora de AMP cíclico. Essa ligação faz com que esse complexo CRP-AMP cíclico se ligue à região promotora, tá? Só que, como a lactose ainda está ausente, o repressor ele continua ligado a essa região promotora e, consequentemente, a transcrição do gene policistrônico
do óperon da lactose, ele vai estar desligado e sem a expressão gênica, sem a transcrição. Numa outra circunstância, né, de glicose alta, MP cíclico baixo, mas a lactose está presente, o que acontece quando a lactose está presente? Tá? Existe a isomerização da lactose e a alolactose. Essa alolactose, ela se liga ao repressor, provoca uma modificação conformacional desse repressor que diminui a afinidade desse repressor pela região, pelos sítios operadores do promotor do operon LAC, do operon LAC. E aí ele se dissocia dessa região, a alça é desfeita, tá? E a RNA polimerase ela pode se ligar na região promotora e transcrever o gene policinstrônico em um nível baixo, tá? Só que aqui nós temos que entender que nós temos glicose. Então a célula vai continuar dando o quê? Prioridade à glicose, tá? Mas já existe uma expressão basal, uma expressão baixa dos genes envolvidos no metabolismo de lactose, consequentemente, síntese das proteínas do metabolismo de lactose. À medida que a glicose vai diminuindo, vai aumentando o quê? Os níveis de AMP cíclico. E esses níveis de AMP cíclico aumentando, eles vão ser reconhecidos pela proteína CRP. Então, esse complexo proteína, CRP, AMP cíclico e o repressor estando desligado da região promotora, vai existir uma indução da interação entre a RNA polimerase e a região promotora e, consequente, um alto nível de expressão gênica desse óperon LAC-Z. Ok? Existem outros óperons em bactéria muito estudados e que são exemplos de como estudar, de como entender como ocorre esse processo de controle da expressão gênica. Tá? Um outro exemplo que a gente poderia abordar, mas eu preferi deixar de fora, é o óperon ARA, né? O óperon da bactéria, a região do genoma bacteriano, o óperon ARA, que vai ser responsável pela síntese perdão, Ara, óperon TRP, que vai ser responsável pela síntese do triptofano, tá? Enfim, passando para as células eucarióticas, o processo não é muito diferente, a dinâmica não é muito diferente. Você tem uma região promotora, ela vai ser regulatória, essa região promotora vai ser reconhecida por diversas proteínas, no caso das células eucarióticas, né, a gente já estudou, são muitas proteínas, são muitos fatores de transcrição que reconhecem a região promotora. Um fator de transcrição é importante para reconhecer a região Tata Box, outro fator de transcrição é importante para recrutar a RNA polimerase, outro fator de transcrição é importante para abrir a dupla hélice, outro fator de transcrição é importante para ativar a RNA polimerase. Então, o complexo de síntese de RNA mensageiro, o complexo de transcrição em eucariotes é muito mais complexo. É muito mais rico, vamos dizer assim, do que em bactérias, mas a dinâmica é muito parecida. Existem proteínas regulatórias, essas proteínas são fatores de transcrição, esses fatores de transcrição podem induzir ou podem reprimir o processo de transcrição do gene, o processo de transcrição da ORF, que aí, diferente das células procarióticas, nós temos uma região promotora regulando um gene estrutural, uma região promotora regulando uma ORF, tá legal? Diferente de bactérias, em que uma região promotora regula a expressão de mais de um gene, de mais de uma ORF, como nós vimos no caso do óperon LAC, que uma região promotora controla a expressão de 3 genes, né, que terão informação para a síntese de 3 proteínas. Outro fator que torna a transcrição de eucariotos mais complexa é a existência de regiões
UAS, que nós chamamos de Upstream Activating Sequences. Essas regiões elas podem estar a distâncias muito grandes da região promotora que vai sofrer regulação por essas UAS. Tá? E o que acontece? Essas regiões UAS elas servem de reconhecimento para determinadas proteínas. Essas proteínas vão ativar algumas proteínas mediadoras que terão a finalidade de quê? De propiciar um aumento da interação, né, ou de afinidade, e até mesmo de reconhecimento dos fatores de transcrição pelas suas regiões promotoras específicas. E como vocês podem ver aqui, isso é possível porque o DNA ele é flexível, então essas UAS, embora elas estejam a distâncias muito grandes da região promotora que será controlada, de uma região promotora que irá transcrever um gene, que irá regular a transcrição de um gene, é possível existir essa interação porque o DNA ele pode sofrer modificações, ele pode sofrer dobramentos e desdobramentos, aproximando essas UAS ou outras regiões, né, em que proteínas coativadoras estejam interagindo e que vão influenciar no processo de transcrição. Então, aqui a gente mostra muito bem esse processo de ativação em que essas UAS ou proteínas coativadoras, elas participam no processo de indução da transcrição de determinados genes. Por outro lado, se o processo de ativação pode ocorrer dessa forma, o processo de repressão também pode acontecer desta forma. Então, a existência de repressores podem se ligar à região promotora, tá, de uma determinada ORF, provocando, né, a dissolução, a perda da interação entre os componentes do complexo de síntese de RNA mensageiro, do complexo de transcrição. Ok? Então, aqui é um outro esquema mostrando passo a passo como esses mediadores e como essas regiões à distância elas podem participar, tá, da ativação, melhor dizendo, da indução ou da repressão de um determinado gene. Ok? Então, essa era a nossa aula de hoje, né, para a gente tentar entender um pouco como as células conseguem reconhecer um determinado momento, e esse determinado momento é sempre dado a uma condição ambiental que vai determinar se um gene deve ou não ser transcrito. É bem verdade que esses fatores de transcrição eles podem ser regulados de várias formas, né? Podem sofrer regulação, e aí a gente já está falando do fator de transcrição que regula o processo da transcrição em eucariotos. Esses fatores de transcrição, eles são fatores proteicos. Se não me falha a memória, no nosso primeiro módulo, quando a gente falou de estrutura de proteína, regulação e função de proteína, eu dei um exemplo de uma proteína que se chamava YAP1, que a gente chama, assim, de uma forma mais corriqueira em laboratório, YAP1. Tá? Essa proteína YAP1 é um fator de transcrição. E esse fator de transcrição, ele se encontra no citoplasma, isso das células eucarióticas. Essa proteína YAP1 é específico de células eucarióticas e aí mais específico ainda de leveduras, porque o Y significa de yeast e o AP de Activating Protein 1, tá? Essa proteína ela é homóloga de uma proteína AP1 humana, né, de uma proteína fator de transcrição de células humanas que se chama AP1, Activating Protein 1. Então, são fatores de transcrição. E esses fatores de transcrição, principalmente essa IAP1, ela é sensora de radicais livres, ela é sensora de oxidação. Então, quando os níveis de espécies ativas de oxigênio aumentam no interior, no citoplasma da célula, essa proteína ela pode sofrer oxidação em determinados sítios, né, determinadas regiões da proteína que são ricas em cisteínas,
Essas cisteínas podem formar pontes de sulfeto, vão provocar uma mudança conformacional nessa proteína IAP1, ativando essa proteína IAP1, que uma vez ativada, ela vai migrar para o núcleo e vai reconhecer regiões promotoras específicas que serão necessárias para transcrever as ORFs que darão origem a proteínas associadas à resposta antioxidante, no caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses fatores de transcrição que podem ativar ou podem reprimir, que podem induzir ou podem reprimir a transcrição de genes, são regulados primariamente. E essa regulação pode ser uma regulação por uma modificação não covalente ou por uma modificação covalente, por exemplo, fosforilação. A proteína P53 de humanos, em células humanas, que é extremamente importante para a sobrevivência da célula, para reconhecimento que a célula está íntegra, que o material genético está íntegro, tá? E é uma proteína que é chamada de proteína supressora de tumor, porque essa proteína P53, ela controla o processo de divisão celular, ela inibe, ela reprime a transcrição de genes que irão dar origem a proteínas necessárias para a replicação celular. Então, essa proteína P53 é uma proteína que pode ser regulada por oxidação, pode ser regulada por fosforilação. Tá? E se ela é regulada por fosforilação, e aí eu estou falando a ativação, tá? A ativação dessa proteína P53, seja por oxidação ou por fosforilação, ela também pode ser o quê? Inibida ou inativada por uma redução ou por uma fosfatase, né? Por uma remoção, uma desfosforilação mediada por fosfatase. E aí essa proteína P53 vai perder a sua função de fator de transcrição, regulando as proteínas, né, de resposta à proliferação celular. Bom, então esses fatores de transcrição eles são extremamente importantes, eles são ativados ou inibidos primariamente, né? E essa ativação e inibição desses fatores de transcrição, é óbvio que eles são influenciados pelo ambiente em que a célula se encontra, ok? Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma parte, não esqueçam de entrar no nosso fórum, né, na nossa plataforma, e escrever lá, que eu tentarei fazer vocês entenderem um pouquinho mais do que não tenha ficado claro para vocês, ok? Um forte abraço para todos.